Então, valeu, Robson. Boa tarde a todos. Queria inicialmente cumprimentar todos os que estão presentes, nos assistindo nesse lançamento da obra que eu tive a honra, o privilégio de organizar com a minha querida amiga Ana Luísa Teixeira Nazário, que escreveu o melhor texto sobre a polêmica recente, né, de ontem. Né? Acessem aí nas redes sociais. Queria, né, muito agradecer a Ana, que no fundo eu fui um breve coadjuvante, ela que tocou e organizou essa obra, que ficou linda. Não sei se tu ainda já tem em mãos, Ana, mas está aqui o livrinho. Para quem tiver interesse depois em adquirir, basta aí entrar em contato conosco. Tá? A obra ela é fininha, mas tem muito conteúdo, tem muito peso, tem artigos muito bem escritos, com a temática de um diálogo entre a criminologia e a música brasileira. Quero agradecer aí a presença do João, que escreveu também um artigo. Muito obrigado por ter contribuído aí com essa nossa ideia, né, um pouco diferente, mas é assim que a gente gosta, né, de fazer a nossa construção do conhecimento, com batucada, né, com musicalidade. Queria agradecer também a todos os demais autores, muitos não puderam estar conosco hoje, né, mas estão aí presentes em espírito. Não sei se a Camila está por aí, Ana, mas agradeço a Camila, ao João, a Júlia, o Luciano Góes, que estará conosco no nosso painel de encerramento do evento amanhã, no turno da noite, a Mariana Pi, que teve também um compromisso de última hora, bem como o Zé Link e o Pandolfo, aí que completam essa coletânea. Também queria agradecer muito ao Bernardo, nosso editor do canal Ciências Criminais, que está, inclusive, de parabéns hoje. Depois vou mandar essa gravação para ele. Muito obrigado, Bernardo, né, por ter apoiado mais um projeto, né, que eu mando para ele e que viabilizou muitas coisas e que abriu muitas portas, né? Então a gente fica muito satisfeito com o resultado da publicação. Em breve aí lançaremos um segundo edital. É um projeto que a gente vai dar andamento, que a gente vai deixar em aberto, né? Para ampliar esse espaço de diálogo e de discussão entre a música brasileira, das mais diversas matrizes, e a criminologia, né, produzida por nós. Fica aí já a Tamires intimada a encaminhar um texto, né, para o próximo, né, será muito bem-vinda. Né? E, Ana, é tudo contigo, muito obrigado, o espaço é teu, vai que é tua, brilha, guria. Ai, muito obrigada, Bruno. Antes de começar, eu vou contar com a gentileza do meu amigo irmão, João Pablo, que vai passar os slides para mim, porque eu falei, Pablo, eu tô muito nervosa para falar e passar slides, tu vai ter que me ajudar. Então, Pablo vai passar para mim. Tu consegue compartilhar já, Pablo? Tá a jeito? Eu acho que sim, eu preciso saber a tela inteira, né? Que compartilha, não é isso? Isso, ele tá em PDF, daí é até melhor. Tu compartilha ele. Você permite. Qualquer coisa a gente vai sem, não tem. Não, não, A a gente vai gente, conseguir no sim. improviso aqui. Espera aí. Vou conseguir agora. Segura aí que a aparência é de novo, mas a alma é de velho. Quando aparecer, se aparecer, tu me fala, tá? Ó, tá aparecendo. Pronto. Aí tu encolhe a aba e aí tu vai em. Isso, arrasou, tá? Profissional. Obrigada, Tá amigo. Então, aparecendo? tá, pelo menos pra mim. Pra mim tá Tá. aparecendo. Aparecendo as imagens e os slides. Na verdade, os slides são mais para orientar aqui, para eu não me perder, porque eu sou aquariana, né, gente? Então, se deixar, quando vê, eu tô falando sobre outras coisas aqui. Então, eu fiz um roteiro muito mais para organizar a minha fala do que para fazer em si uma
grande apresentação de dados. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer a presença de cada um aqui. Fico muito feliz em contar não só com o professor Bruno aqui, com o João Pablo, que é esse meu amigo, parceiro aqui em Salvador, mas fiquei muito feliz de ver a Tamires. Tamires foi minha colega na PUC, e esse trabalho nasceu na biblioteca da PUC, então não foi na graduação, quando a gente tinha mais convívio, mais contato direto, né, Tamires, mas de certa forma tu e as gurias participaram e acompanharam o início dessa minha jornada, e eu fico muito feliz de te ver aqui hoje. Então fica meu agradecimento pela tua presença, e eu quero agradecer a UX pelo espaço, né, e principalmente ao Desencarcerando, o grupo que eu já quero parabenizar pela organização desse evento e agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando para vocês essa obra que eu e Bruno organizamos. Então, como o Bruno falou, não tem como a gente deixar de agradecer ao canal Ciências Criminais, em especial ao Bernardo, né, que é o editor, por ter abraçado esse projeto e por estar sempre disponível para as inúmeras alterações e ajustes que nós fizemos, né? Porque a gente acabou, enfim, com a pandemia, já era para a gente ter lançado essa obra, mas, enfim, veio no tempo certo, e o Bernardo sempre muito disposto a nos ajudar com essas questões, né? E não tem como não agradecer, e aí eu já sou chata, porque eu tô sempre agradecendo ao Bruno, mas o Bruno, ele é um amigo, um parceiro, que me incentivou a seguir a carreira acadêmica, e eu posso dizer para vocês, sem qualquer tipo de rasgação de seda, é verdade, se não fosse o Bruno, eu não estaria na Universidade Federal da Bahia, porque o Bruno me pegou pelo braço e disse, tu vai fazer mestrado sim, para com isso, e o Bruno me ajudou muito na construção do projeto, e me ajuda demais até hoje, então é um amigo que, apesar da distância, que não é pouca, tem um baita espaço aqui no meu coração, então morrendo de saudade, amigo, espero que muito em breve nós possamos aí fazer o lançamento presencial dessa obra, né? E eu agradeço, então, a presença do João Pablo Trabuco, que, como eu já disse para vocês, é um colega, parceiro aqui em Salvador, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, e é uma pessoa que topou participar dessa obra e nos brindar com o seu trabalho, que ele vai, em seguida, apresentar, né? Nem falar muito sobre o teu artigo, Pablo, vou deixar para ti, mas quero te agradecer aqui publicamente por ter topado participar desse projeto conosco. Então, essa obra, gente, ela é composta por 7 capítulos, né, que contém aí artigos que vão falar sobre rap, que vão falar sobre samba, que vão falar sobre MPB, trazendo um olhar das ciências criminais dentro desse objetivo maior da obra, né? Então, como o Bruno falou, nosso objetivo era fazer algo meio outsider, assim, né? Meio fora da curva do que geralmente nós vemos aí no mundo jurídico. E o nosso objetivo foi justamente proporcionar, então, uma leitura transdisciplinar das ciências criminais a partir do estudo de manifestações culturais, né? Como o samba, como o funk, que são os temas que eu abordo, então, no capítulo 1, que é o capítulo Alô, Malandragem, Maloco Flagrante, São Bandidos e Proibidões no Ritmo do Anti-Herói. E esse capítulo, gente, ele surge, eu gosto sempre de falar um pouquinho do contexto, né, de produção. Ele vem em 2017, na PUC, né, quando eu estava fazendo especialização em Ciências Penais, e ele é um pedaço da minha monografia. Né, a minha monografia foi intitulada de Fazem de Tudo para Silenciar a Batucada dos Nossos Tantãs, sambando pelas matrizes da criminalização do funk. Eu tive a oportunidade de ser orientada pelo professor Augusto Jobim do Amaral, e a banca foi composta por ele e pelo professor Ricardo Jacobsen, né, que eram professores aí que me acompanhavam desde a graduação. E eu gosto de falar de onde surgem os textos, principalmente para incentivar quem ainda está em processo, né, de graduação ou está fazendo uma especialização, que coloque as suas ideias no mundo, né? Então, assim,
a gente revisita textos, e tenho certeza que Bruno e Pablo compartilham do mesmo sentimento de que a gente fica revisando um texto e produzindo durante muito tempo, a gente finalmente resolve publicar, depois vai ler de algum tempo depois e vê, pô, poderia ter feito diferente e tal, mas não importa, né, gente, porque nós nunca vamos escrever algo que a gente vai seguir concordando, e que bom que a gente muda, e isso não deve ser um impeditivo para que a gente lance as nossas ideias aí e coloque a cara, né, no sol para trocar ideia e trocar experiências com outras pessoas, né? Então, eu vou pedir para Pablo passar, por favor. Não, era o outro. Primeiro. Esse? Depois da capa. Depois. Tá. O que é os arcos. É porque eu não consigo visualizar, mas eu vou voltar tudo. Voltei tudo. Esse? Deu. Esse aí. Pronto. Eu quero abrir, então, os comentários sobre o texto com um ponto de malandro, porque eu falo muito sobre a malandragem, né, nesse trabalho. E diz assim: tem um flagrante no morro, a polícia vem aí. Malandro que é malandro, se escondeu lá na figueira. Olha ele aí, olha ele aí. Isso é um ponto de malandro que é cantado em roda de samba, que é cantado em terreiros de umbanda. Então, peço licença a toda a malandragem que dediquei esse trabalho para fazer essa apresentação. Então, inicialmente, gente, eu falo nesse artigo, e aí Pablo pode passar para o próximo, por favor, sobre o processo de desenvolvimento do samba. O processo de desenvolvimento do samba, ele está totalmente relacionado ao fluxo migratório no pós-abolição, né? Sobretudo aí com a saída de pessoas daqui da Bahia e a ida dessas pessoas para o Rio de Janeiro, né? O que muitos autores vão colocar como um movimento responsável pela formação do povo brasileiro, né? Então, no Rio de Janeiro, na região portuária, se formou o que vai se chamar de Pequena África. E nesse espaço nós vamos ter figuras femininas como grandes matriarcas dessa cultura negra, em especial do samba, né? Então, essas figuras vão ser chamadas de tias baianas, que são essas líderes comunitárias que eram responsáveis, então, por acolher ex-escravizados recém-chegados ao Rio, abrindo as suas casas, né, como não só como pouso, como abrigo para essas pessoas, mas também como ponto de referência e de contatos para a comunidade negra, né? Então, a gente tem, na verdade, uma formação de centros culturais, centros de referência. Então, esse processo ele vai tornar possível a integração dessas pessoas na sociedade e o apoio necessário para que elas conseguissem, então, sobreviver na cidade do Rio de Janeiro. E aqui a gente vai ter um movimento que vai ser responsável principalmente pela restauração e preservação da identidade negra, né? Então, a gente tem nesses espaços, e aí tive a oportunidade de, quando fui para o Rio de Janeiro pela última vez, ir até a casa de Tia Ciata, né, que foi uma das principais tias baianas do Rio de Janeiro, e esses espaços, eles se tornaram locais de afirmação do negro na sociedade, né? Então, criaram essa integração entre as pessoas e começaram entre as pessoas negras e começaram, então, a restaurar, né, aquela identidade, aquela cultura que foi totalmente perdida e destruída pelo processo de escravização, né? Então, as festas que eram realizadas nas casas dessas tias, elas não contavam só com samba, né? Elas misturavam candomblé, misturavam capoeira, comida tradicional, então, inúmeros elementos de uma cultura tradicionalmente negra, né? Então, constantemente, essas festas, elas eram interrompidas pela polícia, que utilizava, então, como argumentos a perturbação à ordem pública, a vadiagem, crimes contra a saúde pública, né? Todos supostos argumentos aí para acabar com o lazer dos negros e
sempre que possível, então, prendê-los, né? Muito embora a gente tenha essa perseguição, o samba, ele se constituiu como um meio de resistência, né? E ele foi abordando em suas letras diversos temas, e aí eu destaquei no texto, né? Quem tiver a oportunidade de ler vai perceber que a malandragem foi o tema principal. A gente tinha outros temas sendo tocados, mas a malandragem era o tema principal. E o que acabava provocando aqui uma espécie de mistura entre a figura do sambista e a figura do malandro, né? Então a gente tinha, como alguns autores falam, uma interiorização de uma personalidade na outra. E aí a gente pode passar para o próximo, por favor. Obrigada. Então, eu destaquei algumas letras aqui que eu utilizo no texto. A gente tem, nessa primeira caixinha aí, uma letra do Wilson Batista, que vai falar sobre essa figura do malandro, né? Ele tem um orgulho de ser tão vadio. O nome dessa música é Lenço no Pescoço, e ela é praticamente um hino dessa malandragem da época, né? Então, a gente tem letras de Wilson Batista, como eu coloquei aí, a gente tem letras de Noel Rosa e de outros sambistas que destacavam essa figura mítica do malandro, né? Que, como a Cláudia Matos aponta, o malandro, ele é um ser da fronteira, né? Ele transita entre o morro e o asfalto, mas ele não pertence a nenhum dos espaços, né? O espaço que ele pertence naturalmente é a Boemia. E aí a gente falando de Rio de Janeiro, a gente vai ter a Lapa e o Estácio, né? Que são os lugares que essa malandragem se concentrava principalmente. Então aqui nesse ponto a gente consegue perceber que nós não temos como classificar esse malandro, por isso que eu proponho depois uma leitura dessas três figuras, né, que eu quero apresentar em seguida, mas a gente não vai conseguir classificar aqui o malandro nem como um trabalhador padrão, né, um proletário, nem como um criminoso comum. Porque o malandro, ele não é um honesto, ele não é um cidadão honesto, mas ele também não é um bandido, ele é um malandro, né? Então, por isso que se diz que ele é esse ser da fronteira. E aí, para colaborar, então, com essa perseguição, esse ódio à malandragem, a gente vai ter um processo de associação do malandro com uma outra figura também característica da cultura negra, que era o capoeira, que já vinha sendo perseguido, né? Então, tanto capoeira quanto malandro, eles vão ser perseguidos e vão ser rotulados como vadios, relacionados aí a episódios de violência urbana, o que rendia a essas pessoas punições previstas no Código Penal da época, né? Então, eles eram tratados dessa maneira, e aí se a gente for fazer uma leitura desses dois perfis, a gente consegue ver que são figuras que buscam preservar sua autonomia, encarar a liberdade como algo muito maior do que a mera condição de cidadão livre. Então, a ideia de liberdade para além de não ser mais escravizado, mas sim de fazer o que bem entende, de não se encaixar num padrão, né, esperado e cobrado pela sociedade. Então, esses sambas dos malandros, eles são manifestações, eles são denúncias conscientes sobre esse não lugar que é ocupado, principalmente pelo negro na sociedade, né? Então, se a gente for fazer uma leitura de algumas letras, a gente consegue perceber que nas entrelinhas elas abordam as desigualdades sociais que levam com que esse ser malandro, né, seja então classificado dessa maneira e que ele, na verdade, tenha optado por essa malandragem, porque dificilmente ele vai conseguir
ocupar uma outra posição, né, dentro da sociedade, dentro do mercado de trabalho, que não uma posição de submissão, que uma posição de empregado, né? Então, o malandro, a gente pode dizer que ele é, sim, uma das grandes figuras aí brasileiras de resistência a esse sistema, de resistência à dominação capitalista e da exploração do trabalhador, que, como a gente sabe muito, vai se assemelhar a algumas condições que eram impostas durante o período da escravidão. Só que o que acontece? A gente tem aí nas primeiras décadas, então de 1900, esse samba malandro, né? Só que com o Estado Novo, a gente encontra um outro malandro nessas letras de samba, que não vai ser mais aquele malandro boêmio, aquele malandro que andava com uma navalha no bolso, com seu chapéu Panamá, esse malandro que a gente imagina, né, na Lapa, percorrendo esses lugares. Aqui, a gente vai contar, então, com o tal do malandro regenerado, né? E aí, essa é a segunda letra que eu coloquei ali no slide, né, que diz assim, é a música Senhor Delegado, do Antoninho Lopes e do Jaú. Senhor Delegado, seu auxiliar está equivocado comigo. Eu já fui malandro, hoje estou regenerado. Os meus documentos eu esqueci, mas foi por distração. Comigo não. Sou rapaz honesto, trabalhador, veja só minha mão, sou tecelão. E aí o engraçado dessa letra é que mesmo ele se dizendo um malandro regenerado, ele continua muito malandro porque ele quer passar uma conversa no próprio delegado, né? Mas a gente conta, então, com essa mudança na narrativa proposta, então, nas letras de samba, né? Então, isso vai se dar pelo advento do Estado Novo, mas pela atuação, né? Principalmente pela atuação da censura, né, de um departamento de imprensa e de propaganda que vai realizar uma constante censura e uma constante perseguição. E aí aqui a gente sai desse malandro regenerado e começa a trabalhar com outro tipo de samba, que é o samba exaltação, o samba de Ari Barroso, por exemplo, que é um samba que vai tentar vender uma ideia de identidade nacional, de unidade, né? Vai vender aí um Brasil lindo, maravilhoso, cheio de belezas naturais para o estrangeiro, né? E também para fortalecer, como a gente sabe, né? Para fortalecer aqui uma ideia falaciosa de democracia racial, né? Então a gente conta aí com essas alterações no mundo do samba, e esse malandro, então, boêmio, ele vai sendo deixado de lado. Só que, ainda que esse malandro ele tenha sido um pouco escanteado, digamos assim, então, com esses esforços de censura, de pintar um novo representante do samba, a gente pode dizer com tranquilidade que o malandro, ele se consagrou. E aí aqui a gente pode mencionar que depois disso, né, e num período, num salto muito curto de tempo, o malandro ele é sacralizado, né? Ele é considerado aí uma figura sagrada, né, na Umbanda, no Catimbó, na Quimbanda. Então a gente vai ter a figura do Zé Pilintra, a gente tem figura de vários malandros que são cultuados, então, né, como seres aí que trazem muita sabedoria de vida, que trazem bons conselhos para os seus amigos e para os seus seguidores, né? Então é o que a gente vai chamar, e aí principalmente no Rio Grande do Sul, né, do povo da rua, né? Então, gente, o que eu exponho ainda? Eu estou tentando resumir aqui o trabalho, porque é bastante coisa. Seguindo no texto, eu vou abordar outro tipo de malandro. Então, a gente sai aí de 1920, 1930 com esse malandro boêmio,
a gente passa por esse malandro regenerado, esquecemos o malandro e vamos para o samba exaltação, falar do Brasil, da identidade nacional, e a gente, então, a partir de 70, 60, ganha outro tipo de malandragem, que é a malandragem encantada pelo Bezerra da Silva, no que vai se chamar aí de sambandidos, né? O samba de bandido. Então, eu coloquei para vocês ali na terceira caixinha uma letra que não é de autoria do Bezerra da Silva, mas era cantada por ele, que é Meu Bom Juiz. Que ele diz assim: ah, meu bom juiz, não bata este martelo nem dê a sentença, antes de ouvir o que o meu samba diz, pois este homem não é tão ruim quanto o senhor pensa. Vou provar que lá no morro ele é rei, coroado pela gente. Então aqui, os compositores, eles fazem essa letra em homenagem ao Escadinha. Inclusive eu coloco depois no slide como um dos representantes dessas três figuras que a gente vai trabalhar, né? Então aqui a gente não pode confundir simplesmente o malandro com o bandido, porque eles são figuras que, em tese, não vão ocupar o mesmo lugar, não vão ocupar o mesmo espaço. O Bezerra, ele coloca que a gente tem um malandro bom, que é esse cantado por ele, né? Que não é o bandido, mas sim um trabalhador que consegue sobreviver a uma exploração, e aqui ao descaso das autoridades, a uma opressão legal. Ele vive nessa linha da informalidade, mas sem cair no mundo do crime, né? Ao mesmo passo, a gente não conta com um impedimento para que o bandido ele também seja um bom malandro, que é justamente o que a gente tem nessa letra do Meu Bom Juiz, né? Nesse caso aqui do bandido, que também é um malandro bom, um bom malandro, o Bezerra, ele nos brindou não só com o Meu Bom Juiz, que foi feita para o Escadinha, como eu falei para vocês, que foi um dos fundadores do Comando Vermelho. Para quem não conhece, procure aí Fuga do Escadinha, porque o cara fez uma fuga cinematográfica nos anos 70. Mas, enfim, a gente tem o Meu Bom Juiz, a gente tem Malandro Consciente, várias letras, né, em que o Bezerra e os seus compositores, eles destacam essa figura do protetor, do provedor, né, de quem cuida dos seus iguais como uma espécie de justiceiro. E aí, fazendo um salto, considerando que eu já me estendi aqui no tempo, o que eu proponho também no texto é, além de fazer esse link do malandro, do bandido, que também pode ser um malandro, falar sobre o patrão. E o patrão, ele não vai surgir no samba, né, gente? O patrão, ele surge através do funk, especificamente da vertente dos funks proibidões, né? Então aqui a gente vai falar de década de 90, quando a gente tem uma popularização desse ritmo, mas o que a gente tem que enxergar aqui é principalmente uma intensificação do tráfico de drogas. Isso, com certeza, nós podemos utilizar também como um fator a ser considerado, né, nessa leitura dessa figura do patrão. Então, essa figura aqui, ele vai ter como tipo matriz do malandro a semelhança desse estilo de vida, mas ele vai acabar se misturando de certa maneira com o bandido. Então a gente vai ter esses três tipos sociais, né, que vão dividir um mesmo espaço, considerando que eles, em sua maioria, então, vivem em regiões periféricas, e eles levam a vida de um jeito não convencional, seja pela via da informalidade, que é o que se aproxima mais do malandro, ou pela via da ilegalidade, o que fica explícito quando a gente fala dos patrões, né? Então, essas figuras, e aí a gente pode passar para o próximo, por favor, Pablo. Eles são os protagonistas, né? De grande parte da produção, de grande parte da produção musical
periférica. E aí, o que a gente está falando de samba e de funk, basicamente, né? Então, eles vão se assemelhar aí nessa simbologia que eles carregam enquanto sobrevivência e, mais que sobrevivência, resistência ao sistema. E eles vão ser figuras que promovem uma reinterpretação da marginalidade urbana. Né? Então, eles são senhores de si, né? Senhores da sua própria liberdade, eles demonstram a sua autonomia, e essas músicas, elas exaltam, né? essa liberdade conquistada por essas três figuras. Né? Então, falando um pouquinho mais do patrão, esse patrão ele vai carregar um caráter profissional dentro da favela. Então, ele é diferente do bandido e diferente do malandro, porque ele vai se colocar de uma maneira profissionalizada, ele vai se colocar numa hierarquia. E a gente consegue perceber que ele ganha muito mais respeito por medo da sociedade, né? Daquele grupo ali, daquela comunidade. Então, ele conquista esse espaço muito mais pela atividade que ele executa do que pela relação genuína que ele tem com os moradores, né? Então, ele vai ser reconhecido pelo cargo, tanto que ele é chamado de patrão, né? Então, ele acaba se distanciando desse simples morador. Enquanto essa figura anterior, que é o bandido romantizado pelo Bezerra, ele é primeiro um bom malandro, que vai ser visto aqui como gente da gente, né? Como um cara que é gente boa, um cara que é parceiro. Ele vai se colocar nessa postura de garantidor da comunidade, né? Ao contrário do patrão, ele não ganha prestígio pela atividade criminosa, mas ele ganha um prestígio na moral, né? Na boa, não por meio aí da imposição de uma força armada ou pelo tipo de ilícito que ele comete. Então, a gente tem essas figuras aí que guardam as suas semelhanças, mas cada uma tem a sua particularidade, né? E o que a gente pode analisar dentro da criminologia também, e aí pegando um pouco dos estudos de história, mais especificamente do Hobsbawm, quando ele fala de banditismo social, é que essas figuras, elas são agentes, e aí falando aqui muito mais do bandido e do patrão, eles vão ser agentes que vão ocupar brechas que são deixadas pelo poder público através de posturas assistencialistas, né? Então, fornecendo o gás, ajudando na medicação das pessoas, levando cesta básica, enfim, né? Suprindo as necessidades básicas daqueles moradores da comunidade em que ele exerce a sua atividade e o seu controle, né? Então, visando que ele conquiste o apoio e o respeito dessas pessoas. Só que, muito embora a gente tenha esse patrão exaltado, né, em alguns funks, e a gente pode tranquilamente fazer a interpretação dessas letras enquanto uma narrativa da realidade vivida por aquelas comunidades, por aqueles jovens MCs, aqueles jovens funkeiros, o funk ele acaba sendo alvo de um processo de uma tentativa, né, de um processo aí de criminalização com a suposta acusação de apologia ao crime, né, quando eles estão falando sobre essa figura, sobre o que acontece na favela, sobre os bailes funks. Então, o funk, ele acaba, ao retratar essa realidade, ele acaba se tornando, então, um alvo. Então, a gente tem aqui o samba, que deixa de ser perseguido, e a gente pode fazer muitas leituras, né, sobre isso. O samba, ele ainda conta com muito estigma e com muito preconceito, mas digamos assim que ele já é legalizado, né? Então, o samba sofreu um processo de embranquecimento, sofreu um processo de higienização para ingresso e exploração por parte da indústria musical. Então, ele conquistou o seu espaço, ao contrário do funk, que muito embora
nós tenhamos vários artistas de funk que têm conquistado seu espaço, que têm levado o funk a nível não só nacional, como a nível mundial, aquele funkeiro raiz, e aí a gente viu aí há uma semana MC Cabelinho e outro MC sendo acusados de apologia ao crime, eles continuam sendo perseguidos. Então a gente tem herdeiros aqui, né? A gente fala que nós vamos ter herdeiros de batuques, mas também herdeiros de grilhões. Então a gente tem um ritmo muito semelhante, que é cantado pelas mesmas pessoas, que é produzido, que é consumido pelas mesmas pessoas e continua sendo perseguido. Então a gente só faz uma nova roupagem, né? Pegamos os mesmos argumentos que eram utilizados, né, no início aí, principalmente no período pós-abolição. Então a gente vai falar de 1890 até 1920, mais ou menos, quando a gente vai ter esse fortalecimento do samba e a sua consequente perseguição. Isso vai se reproduzir também com o funk, né? Então, a tentativa aí que eu faço nesse trabalho é de demonstrar que se no partido alto dos São Bandidos cantados, interpretados pelo Bezerra da Silva e outros sambistas, a gente tinha a romantização desse bom malandro, a juventude contemporânea, ela vai readaptar essa estética para exaltar as suas figuras de exemplo, que vão ser esses anti-heróis, então, que vão ser retratados pelos funks, principalmente pelos funks proibidões. Então, eu espero que vocês leiam o trabalho, né? Tentei fazer aqui um resumo do que eu expus lá, e conto com o feedback de vocês, né? Depois, para a gente seguir trocando ideia. Eu sigo essa pesquisa hoje no mestrado aqui na UFBA com outro foco, né? Falando mais da questão da associação do funk ao tráfico de drogas, né? Como que a gente tem essa tentativa aí por parte da mídia, por parte do judiciário, em vincular o funk ao tráfico de drogas e conseguir criminalizar. E aí, quando a gente fala criminalização do funk, a gente sabe que não é o ritmo em si que é criminalizado, mas sim as pessoas, né? Que são pessoas negras, pessoas periféricas, jovens negros, né? Que tem aí nesses espaços meios de resistência social, de resistência política. Então é isso, espero que eu tenha conseguido passar para vocês as minhas ideias principais aí desse trabalho, e agradeço então e passo a palavra de volta para o Bruno. Obrigado, Ana. Excelente apresentação. Quero registrar aí a presença e o agradecimento ao professor Cristiano. Não tinha visto antes que estava aí, Cristiano. Cristiano também é um dos responsáveis pela organização do evento. Parabenizar a Ana. Quero agradecer a presença aí de alguns alunos e ex-alunos que são fiéis, né, no Prestígio, que tiveram aí com a gente na primeira edição, o Clóvis, que foi o nosso fotógrafo, né, o José Alban, aí de Nova Prata, junto com o Clóvis. Queria deixar registrado também agradecimento ao Jorge, né, Jorge Barges, que eu tô lapidando o guri, que nem também te ajudei, Ana, né, tô fazendo esse trabalho. Quero agradecer aí também a presença da Rosana, que também é uma aluna muito, muito engajada. O Ricardo, nosso aluno da especialização, também participou aí do primeiro congresso. Enfim, né, a Mônica, né, que já adquiriu a obra, só falta eu entregar, né, a Ana Rúbia também, que está presente, que também estou tentando incentivar a moça, que tem muita qualidade aí a seguir na vida acadêmica, nasceu aí para a vida científica, né? Estamos tentando incentivar, além da já mencionada Tamires aí, que já fica, né, convidada a participar da segunda edição. E agora eu agradeço também ao Robson pela organização. E vou passar a palavra, acho que para o João, pode ser, João, para falar um pouquinho do teu artigo. Te agradeço também por ter contribuído com a nossa obra, tá? Ficou show de bola o teu artigo, gostei bastante. E
Vai lá, meu velho, a palavra é tua, arrasa aí. Tranquilo. Obrigado pelo espaço, professor Bruno, professora Aninha, professor Robson. Deixa eu, antes de qualquer coisa, formalmente agradecer a cada um e cada uma de vocês por estarem aqui. Eu estava preocupado pra caramba com esse negócio de compartilhar a tela, que eu não estava conseguindo enxergar, Aninha. E aí para mim não aparecia o teu slide, não aparecia o slide e eu estava passando meio que no invisível assim. Então, não sei o que foi transmitido aí, se é alguma coisa inapropriada, já peço desculpas, viu, para todo mundo que assistiu. E espero que não, né? Espero que não tenha cometido nenhum crime virtual. Mas vou agradecer ao professor Bruno, é finalmente um prazer conhecê-lo. Comentava com a Aninha que a gente tinha uma expectativa muito grande para o lançamento do livro de forma presencial, e aí eu falei, nunca conheci o Sul, nunca fui para o Sul, nunca viajei, tenho certeza que seria uma experiência muito boa, muito positiva, mas assim como está sendo agora já, toda vez que eu ouço a professora Ana Luísa, eu aprendo bastante, e eu gosto de começar qualquer fala que eu faço com a leitura de um poema. Então eu vou ler para vocês, em que pesa nosso livro dos meninos seja sobre criminologia e música, literatura também entra aí um pouquinho nesse bojo, de uma poetisa polonesa chamada Wisława Szymborska, certo? E aí ela fala assim, foi-se, acabou-se, foi-se, então acabou-se, numa sequência sempre irreversível, pois essa é a regra do jogo perdido. Conclusão banal, que já não vale escrever, não fosse um fato incontestável, um fato pelos séculos dos séculos, por todo o cosmos, como é e será, de algo que realmente foi, até que se acabou, mesmo isso, de você hoje ter comido arroz com feijão. Então, eu inicio agora de fato, propriamente dito, né, o conteúdo do meu trabalho, agradecendo sempre infinitamente a parceria da professora Ana Luísa, que é gigante, é minha irmã não só de axé, de alma, de vida, então que fique registrado isso, e ao professor Bruno também, pela organização cautelosa. O livro foi elaborado com muito cuidado, está muito bonito, não é só a arte visual, o conteúdo também foi revisado de forma muito cautelosa. Então, as pessoas que adquirirem, eu tenho certeza que vão observar essas pontuações específicas dentro dos textos e vão se enriquecer intelectualmente a partir das proposições dos coordenadores do livro. Tá? O tema do meu texto é o trecho de uma música de Elza Soares, que ela fala que não está mais de graça, mas eu escolhi um trecho que diz assim, que não tem bala perdida, tem seu nome, é bala autografada. Então seria o grito, a voz de Elza Soares como um grito sistemático contra o extermínio de pessoas negras. E aí eu quero pedir a vocês a licença de falar o seguinte, né, permitir que vocês me falem, não as minhas cicatrizes, mas que vocês entendam que o meu esforço cognitivo dentro do texto e dentro da criminologia é partir para o pressuposto onde a linguagem adotada não seja uma linguagem que segrega pessoas, certo? Então, se a gente parte num primeiro momento, e já pensando aqui na nossa experiência como pessoas negras, uma experiência de escravização, e é importante que se ratifique, né, assim como a gente vem de uma construção de Jurema Werneck, que fala que não existe pessoa escrava, existe pessoa escravizada, a gente também diz que não existe escravidão, existe um instituto, né, da escravização, que é uma imposição hierárquica, certo? Então foi um sofrimento negro, e ainda é um sofrimento negro, é um trauma, como diz a Grada Quilomba, é um trauma trazido pelas pessoas brancas, tá? Então que a branquitude arque com as consequências disso, que não seja agora, mas que seja em algum momento a gente está construindo a partir de movimentos como esse, tá? De reconstruir a linguagem. Então, a linguagem, num primeiro momento, né,
sempre foi, aí a Bell Hooks diz que a linguagem é um lugar de luta, mas especificamente no Brasil, e a partir da experiência de pessoas negras escravizadas, a linguagem foi moldada a partir da vivência das mulheres, e das mulheres negras, certo? Então, a gente chega num ponto onde as epistemologias que existem no direito, que são brancocentradas, que são eurocentradas, que não refletem a vivência negra, não conseguem mais contemplar um diálogo a respeito de qualquer espécie de criminologia, correto? Então, tem uma autora que eu faço referência sempre, ela é estadunidense, né? E essa madrugada eu quase não consegui dormir tentando acompanhar as eleições da presidência lá dos Estados Unidos. Então, eu sei que pode ser angustiante, eu não sei como está agora o resultado, mas até o momento em que eu estava acompanhando, estava bem, como a gente diz aqui na Bahia, pareado. Mas o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: as pessoas negras não foi negada apenas a cidadania, né? Nem foi apenas imposto o sofrimento físico, psíquico e da marginalidade. Foi excluída, a pessoa negra foi excluída também da academia, e foi excluída por meio de lei. Então a gente tem um decreto número 1331 de 1854 que negava o acesso das pessoas negras às academias, certo? À escolarização. Então, quando a gente pensa, por exemplo, e aí o Nego Bispo, que é um mestre de quilombo aqui da Bahia, quando ele pensa que a linguagem negra deve ser valorizada, ele não está falando necessariamente em pessoas negras que habitam a academia, pessoas negras que estão dentro de uma universidade. Ele volta o olhar dele para a comunidade tradicional, certo? E aí a gente tem um matriarcado, por assim dizer, né? A gente tem a figura das mulheres negras como um ponto de partida essencial para a análise de qualquer discurso dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade majoritariamente negra. Então, pensar o direito, pensar a criminologia, não pode vir de outro lugar, estando dentro de um território brasileiro, senão das comunidades tradicionais. E vejam, observem que essa é uma recusa não apenas a um discurso jurídico, não apenas ao que está posto na lei, que confere teoricamente, em tese, igualdade, né, ou paridade, como quer que vocês queiram chamar, mas uma negação da vivência da escravização. Então, quando a música chega para a gente aqui, lá nos Estados Unidos teve um movimento muito interessante, que foi o movimento do blues, na década de 1920 a 1930, certo? Aí a Angela Davis vai falar assim: olha, lá entre 1920 e 1930, lá nos Estados Unidos, as mulheres negras não tinham cidadania, né? A Lélia Gonzalez, diz que a gente é considerado lixo. Então, como é que o lixo vai falar, já que ele não tem a oportunidade de se manifestar publicamente, inclusive dentro das academias, dentro das faculdades, dentro das escolas? As mulheres negras cantavam, certo? E aí elas faziam denúncias de violência doméstica através das músicas. Então, o blues vai parte desse pressuposto, né, do protagonismo da mulher negra e do ponto de vista de denunciar violências domésticas, né, ou seja, da imposição ou do apontamento da criminalidade a partir da canção, da forma como se conseguia. Aí a Conceição Evaristo tem um instrumento que eu considero essencial para a nossa existência, que é a escrevivência. Então, os nossos relatos, eu acredito que tenha sido assim para a Aninha, e acredito que para os outros autores e autoras do livro também, são sempre escrevivências. E aí eu agradeço muito, mas bastante, de coração, que o livro foi organizado com tanto carinho e tanto cuidado que me foi permitido escrever em primeira pessoa. E observem que essa era uma experiência que eu não tinha aqui na Bahia, certo? Eu não conseguia imaginar
que eu poderia escrever em primeira pessoa, porque a gente tem a mortificação do eu, né? A gente acha que a gente tem que falar de forma impessoal, a gente tem que falar de forma neutra, quando na verdade a nossa fala é sempre pontuada, a gente está sempre em algum lugar, a gente sai sempre de algum lugar e a gente tem a nossa subjetividade mantida intacta. Então agradeço, tá? Mas os dados eles não são bonitos, eles não são de se glorificar. E aí a gente tem aquele recorte do Atlas da Violência, vai mostrar que 75%, mais de 75% das pessoas assassinadas no país são pessoas negras. Lá no Rio de Janeiro, onde Elza Soares reside, foi nascida e criada, ela fala que veio do planeta Fome, né? O planeta Fome é o Rio de Janeiro para ela, então ela fala que veio de lá, mas lá, só no período do início do ano de 2019, 80% das mortes eram de pessoas negras que eram assassinadas, certo? Em conflito com a polícia. E aí o que é que a gente tem em resultado disso é que a gente tem uma abordagem legalista, tá? Que aí, eu sei que muitos e muitas de vocês devem conhecer, se não conhecem, vocês vão poder ter acesso no livro, mas também o relatório do Michel Missy, né? Ele faz dá uma análise sobre um período de 2001 a 2011, se eu não me engano, né? E aí ele vai mostrar que, dentre as pessoas que cometeram, né, o crime, né, fala que foi em situação de conflito, eles dizem que a polícia entra em conflito com as pessoas e aí assassina. 80% é o número, eu lembro disso lá no Rio de Janeiro. 99% não chega a ser, a denúncia não chega a ser aceita. Então, existe uma disparidade, uma discrepância que ela é real, ela existe de dados, e é algo que é, de certa forma, contraditório, porque você analisa, assim, os dados existem por meios oficiais, certo? Existem por mecanismos fornecidos pelo Estado, mas também o Estado prega a igualdade, prega, né, a segurança jurídica, prega tudo aquilo de bonito que a gente conhece no artigo 5º da Constituição. Então, essa retomada epistemológica para reconhecer que a música, por exemplo, pode ser uma fonte do direito, não só pode, como deve ser, e em especial a música negra, a musicalidade negra, e aí faço referência às religiões de axé, o candomblé, o santo precisa de música, precisa de palma para chegar, então assim, a gente precisa de música para viver também, por que não a criminologia beber dessa fonte, né? já que a experiência negra nos mostra que a música é um dos primeiros momentos, ou um dos primeiros pilares onde é possível falar, né? Eu encerro a minha fala, eu não sei, eu me perdi no tempo, eu estava contando certinho, mas eu acho que eu me perdi. Então, eu agradeço, tá, o espaço, agradeço a oportunidade, eu espero que vocês se sintam contemplados com a escrita do livro, com a fala talvez nem tanto, né, nem com a imagem, que eu estou um pouquinho gordinho, mas eu acho que eu só tenho a agradecer e desejar muito sucesso, porque, inclusive, reverenciar aqui o Luciano Góes, que estará no evento também, não é, professor Bruno? Ele participa da obra, ele contribuiu com o artigo, então é importante frisar isso, porque o artigo dele também está de primeira, assim, coisa de outro mundo, sabe? Você termina a leitura ofegante, são textos muito bons mesmo. Então, agradeço, axé. Muito obrigado, João, excelente, o espaço era todo teu mesmo. Tem uma expressão que tu usa no teu texto que me marcou, né? Quando tu fala de revolução, te pergunto, revolução, interrogação, né? Só Che Guevara que sofá, né? E vai provocar. E de fato, a possibilidade de uma obra como essa, escrever em primeira pessoa, eu acho que é importante a gente criar esse tipo de espaço de acolhimento, de escrita, e mostrar como que não perde em tons de conhecimento só porque a gente está se posicionando como, né, em primeira pessoa, né, que não
é uma forma de subverter essas pretensões de neutralidade científica que nós temos, inclusive com a própria capa, né, Ana? Que quando a gente escolheu a capa, a gente teve várias opções que a gente foi dialogando, e a capa, né, ela busca também, de alguma forma, subverter, digamos assim, as próprias cores da nossa bandeira, né, e de forma a reapropriar, né, não sei como vocês se sentem, né, eu gostava de alguma forma, né, da nossa camiseta, da nossa bandeira. Eu tinha um sentimento positivo, até que chegou em determinado momento, aquilo ali começou a ser associado a algo estritamente negativo na nossa sociedade, né? E de alguma forma eu acho que a gente conseguiu, né, com a capa, né, fazer aquilo que o tropicalismo faz, né? Que é engolir, digerir aquilo e dar uma nova repaginada a antropofagia, né? E acho que essa é a pretensão da obra. Se há algo que nós temos de muita riqueza no nosso país, a nossa cultura, né? E talvez o aspecto cultural mais rico que a gente tem é a nossa musicalidade, né? E acho que a gente não pode mais não dialogar dentro da criminologia, do direito penal, das ciências criminais como um todo, com a música, e essa foi nossa proposta, né, Ana? E por isso que eu acho que a gente vai, né, seguir aí com esse projeto aí. Espero que seja só o pontapé inicial, que tenha vida longa, né? Eu te agradeço muito por ter tocado isso junto comigo. Novamente digo, né, que eu sou um coadjuvante nesse projeto. A coordenadora principal é a Ana, tá? E que está também dentro desse contexto de uma luta antirracista, né, Ana? Eu me lembro quando eu escrevi o prefácio, foi antes de estourar, né, de novo o movimento, né, e depois que estoura, parece que, né, a obra faz ainda mais sentido. Toda a nossa preocupação que a gente teve desde o início, tanto com a representatividade negra quanto com a igualdade negra e feminina, né? E agora, né, vou até deixar registrado, né, eu estava falando contigo um pouco antes de vir para cá, passei por uma situação incômoda e constrangedora, desconfortável. O Robson acho que não viu, mas na apresentação do GT de Violência de Gênero e Feminismo, teve o único homem que iria apresentar um trabalho, um resumo, travou ali o computador dele, mas ele ficou com o microfone aberto e ele ficou proferindo agressões verbais com uma mulher que estava ali, não se sabe quem, né, justamente dentro de um GT de violência de gênero, e ele falando ali sobre o assunto. A Tamira estava lá, eu não sabia o que fazer, as coordenadoras fecharam as câmeras, foi bem tenso, né? Mas só para deixar claro aqui, registrado, o próprio Robson e o Cristiano estão aí, desde o início a nossa preocupação com o evento, né? Nós temos paridade de gênero no evento, na verdade nós temos mais mulheres em cargos de coordenação, inclusive de GTs, do que homens, né? E também tivemos uma preocupação muito grande com a representatividade racial no evento, não só nesse, como nos outros também. Foi algo que, sobretudo meu contato com a Ana, né, me fez sempre ter isso presente, né, e eu brinquei até um pouco, né, que o homem branco heterossexual que nem eu é que nem um Pokémon, né, a gente vai evoluindo aos poucos, né. O problema é que tem alguns que não querem evoluir, né, tem alguns que querem ficar sempre ali sem evoluir. Então, agradeço a Ana e todas as minhas amigas feministas, como a Fernanda, a própria Aline, né, que sempre que eu reverbero algum ato ou alguma prática machista ou até mesmo racista, né, elas estão ali para puxar minha orelha, e o importante é poder perceber, né, o que a gente erra e poder melhorar. Então, Ana, muito obrigado mesmo. Não sei se tu quer fazer alguma fala final, mas por mim é isso. Eu te agradeço de coração e agradeço a todos que estão presentes, né? E, enfim, contigo, Ana, só para fazer um fechamento. Não, quero agradecer a todas e a todos que participaram aqui do nosso lançamento, né? Como eu disse, espero que muito em breve a gente faça
a segunda chamada, né? A gente já está planejando, mas também uma possibilidade de fazer um lançamento virtual, presencial. Então, já deixo aqui o convite para todos e para todas já começarem aí pensando aí sobre temas dentro de criminologia e música brasileira, que nós vamos, então, abrir essa segunda chamada para dar seguimento ao nosso projeto. E é isso, agradecer a ti, agradecer ao Pablo novamente, ao professor Robson, aos demais. E é isso, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Convite aí só para seguirem no painel da noite. Nós teremos Alice Bianchini falando sobre violência doméstica contra a mulher. Depois teremos professor Sérgio Salomão Checaira falando sobre guerra às drogas, com mediação do debate pelo Yuri Félix, nosso futuro presidente do IBCCRIM. Né? Estamos aqui na batalha. E no mais, né, agradeço novamente a todos pela presença e pela realização do projeto. Um beijo a todos, abraço.